Agroprotagonistas, sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E desde já você que ainda não segue o nosso podcast, clique aí, siga o nosso podcast aqui no Spotify e também se inscreva no canal do YouTube e no nosso Instagram, @geração_de_valor_agro. Hoje estamos recebendo aqui um convidado que tem muita história para contar, muita história inspiradora para compartilhar com você que está do outro lado e muita riqueza de conteúdo para compartilhar com vocês. Eu estou recebendo aqui o Thomas Altman. Seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, Leonardo. Olá a todos os que estão participando do podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o seu podcast, vejo a repercussão que ele tem e quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade, para mim, também única de estar conversando com você e com os seus seguidores. Maravilha, a satisfação é toda nossa. E, Thomas, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui, um bate-papo bem aberto e muito rico, eu tenho certeza. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para os agroprotagonistas que, porventura, possa não te conhecer. Bom, Leonardo, quando alguém me faz essa pergunta, eu sempre respondo antes, você tem um tempinho, né? Porque eu sou formado, eu estou no mundo do agronegócio há 33 anos, 33 para 34 anos. E a minha jornada, na verdade, isso é quando eu me formei, né? Porque a minha jornada, ela começou ainda anteriormente. Eu sou de uma cidade no norte do Paraná, sou de uma cidade que se chama Rolândia, muito próximo a Londrina. É o berço do plantio direto no Brasil. E eu comecei o curso de agronomia ainda na década de 80, na Universidade Estadual de Londrina. E depois que eu completei um ano do curso de agronomia, eu decidi estender um pouco aí a minha jornada acadêmica e eu comecei a fazer administração de empresas. Isso quer dizer que, como o curso de agronomia são 5 anos e a ADM eram 4, né, eu acabei colando grau em agronomia e administração de empresas no mesmo ano, na verdade, com 2 semanas de intervalo entre uma colação de grau e outra. E logo depois da minha colação de grau, da minha formatura, eu já comecei a minha jornada no agronegócio, trabalhando numa empresa multinacional na época que se chamava ICI. Essa empresa tinha uma estação experimental na minha cidade, por isso que eu tinha contato com essa empresa. Eu era estagiário, né? Então eu fui estagiário dessa empresa durante muito tempo e comecei minha carreira como RTV. Comecei minha carreira como RTV no oeste do Paraná, atendendo a região, uma região grande de entrepostos da cooperativa Coamo, né? Depois de algum tempo, eu pedi para mudar para o Cerrado, porque eu queria, na época, imagina, no início da década de 90, o Cerrado estava... já existiam iniciativas, é claro, o Cerrado já estava em plena produção agrícola e eu tinha muita vontade de conhecer o Cerrado e acabei me mudando para o Triângulo Mineiro, acabei me mudando para Patos de Minas. Nessa época, eu mudei de função na empresa. Você veja, eu fiz uma carreira um pouco ao contrário do que costuma acontecer com os profissionais do agronegócio. Normalmente, os profissionais começam a sua carreira numa função de assistência técnica, ou mesmo uma carreira técnica, e depois migram para a área comercial. Eu fiz o contrário, eu comecei na área comercial, e quando eu fui para o Cerrado, eu migrei para a área técnica. Eu fui para uma função que hoje chamam de DM, o desenvolvimento de mercado, né? Nessa época, Leonardo, eu atendia, além do Triângulo Mineiro, eu trabalhava na região de Brasília, trabalhava no PADEF, trabalhava no noroeste de Minas, e eu também trabalhava atendendo o que viria a ser Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, né? Na época que
Luiz Eduardo Magalhães não existia, então só tinha o posto de gasolina de Mimoso do Oeste e um silo de recebimento de grãos ali onde viria a ser a cidade de Luiz Eduardo. Então isso me deu uma experiência que foi única, porque eu vi desabrochar todo o cerrado brasileiro, né? O que aconteceu depois é que a empresa que eu trabalhava fez uma fusão e acabou se formando a empresa que viria a ser aquela que eu trabalhei os últimos 21 anos da minha carreira. Só que nesse meio tempo, Leonardo, eu acabei deixando a empresa. Eu aceitei um convite para trabalhar no segmento de alimentos. E eu fui trabalhar na recém-instalada unidade da Unilever Best Foods em Goiânia. Eu fui ser gerente técnico em Goiânia da Unilever Best Foods, ou seja, eu trabalhava com insumos agrícolas e fui trabalhar com alimentos. Fiquei em Goiânia durante algum tempo e decidi daí novamente aceitar o convite de voltar para o setor de insumos agrícolas e voltei para a Syngenta. Dessa vez por uma função ainda mais técnica. Eu fui trabalhar com desenvolvimento de produtos em São Paulo e acabei então continuando na Syngenta e depois passando por diversas funções, né, sendo que após essa passagem pelo departamento técnico, o departamento que eu mais dediquei tempo e trabalho, no que eu permaneci por mais tempo, foi o departamento de marketing. Eu fui gerente de produtos durante muito tempo da Syngenta. Eu era responsável pelo portfólio de inseticidas, depois fui responsável por uma área que se chamava desenvolvimento de novos negócios e, mais recentemente, tive uma passagem no Rio Grande do Sul, né, atendendo um chamado para atuar numa gestão de um período muito difícil que estávamos passando no Rio Grande do Sul, e depois voltei para São Paulo, agora sim, falando dos últimos 5 anos da minha carreira, trabalhando num setor, de novo, muito inovador e diferente para todo mundo. Eu, que era um profissional que estava acostumado a trabalhar com insumos agrícolas convencionais, né? Então, inclusive, trabalhado um pouco com sementes. Eu fiz o lançamento da linha de bioestimulantes dentro da Syngenta também, mas a minha passagem mais duradoura foi sempre no segmento de produtos convencionais, notadamente inseticidas, como eu havia comentado. Mas aí eu recebi um convite que eu não tinha como falar não. Eu recebi um convite para colocar de pé, para estruturar do zero o departamento, a área de produtos biológicos dentro da Syngenta, né? O que isso quer dizer, Leonardo? Quer dizer que eu tive que reaprender tudo. Eu tive que começar do zero. Eu tive que entender o que eram produtos biológicos, entender o mercado, saber quais eram as tecnologias, entender quais eram os segmentos de mercado, quais eram os concorrentes, fazer todo o desenho do plano de negócios, né, para que depois nós pudéssemos ter, como de fato a empresa tem, hoje, uma unidade de negócios de produtos biológicos, né? E esse trabalho ele passou ao longo dos últimos 5 anos, né, até o final de setembro, início de outubro do ano passado, quando eu deixei a Syngenta, passei por um período de cuidados, né? Cuidei de mim, descansei, fiz as minhas reflexões, e a partir de maio desse ano eu iniciei uma outra nova jornada. Eu estou tendo que fazer todo um processo de aprendizagem também, que está sendo muito rico e está sendo muito construtivo, que é a minha nova fase como empreendedor, como profissional liberal. Eu comecei a minha jornada, a minha carreira como consultor para empresas que desejam se instalar no Brasil
ou deseja expandir o seu negócio no Brasil dentro do segmento de insumos agrícolas, aí aproveitando minha experiência com todas as áreas. Então, na verdade, a minha consultoria ela não é voltada apenas para produtos biológicos, mas é claro que a demanda para biológicos ela em função do crescimento do mercado, né, é uma demanda mais aquecida, mas eu trabalho então nesse apoio às empresas que querem se instalar e ou expandir os seus negócios através do auxílio na execução de planos de negócio, principalmente voltado a portfólio, né, como consultor. E essa jornada, então, um resumo da minha carreira dos últimos 33 anos, Leonardo. Maravilha, Thomas. Primeiramente, parabéns pela bela jornada, né? E você contando aí, vai passando um filme aqui da minha história também, porque eu também já passei aí por algumas áreas dentro das empresas, né? E eu também tenho bastante conexão aí com a área técnica, marketing, né? Comercial, com certeza. E aí, quando você disse aí que começou sua carreira aí na sua região, né? Oeste do Paraná. E aí já foi pro Cerrado. E depois Minas, Padef, e onde seria o LEM, né? Eu estive lá no Luiz Eduardo Magalhães semana retrasada. Cidade assim. Hoje, quando a gente vê, a gente não acredita que era aquilo há 30 anos atrás. Justamente. A cidade cresceu muito, né? E se desenvolveu e vem se desenvolvendo bastante. E aí depois teve uma passagem por outro segmento, voltou e fez um grande movimento aí até chegar hoje como empreendedor, né? E assim, antes da gente de eu te perguntar alguma coisa lá sobre o passado, eu acredito muito no empreendedorismo, né? Seja ele empreendedorismo como o senhor está fazendo, ou o intraempreendedorismo, que aí é dentro das empresas, né? Essa visão empreendedora do profissional. Assim, eu gostaria de entender como que foi essa tomada de decisão depois de profundas reflexões, como o senhor compartilhou, né? Como que foi essa tomada de decisão de falar, não, eu vou fazer algo totalmente novo, totalmente diferente de tudo que eu já fiz e me tornar um empreendedor, né? Como que foi essa tomada de decisão? Leonardo, acho que antes eu preciso contar uma característica que sempre me acompanhou ao longo da minha carreira. Depois que eu terminei a universidade, eu nunca deixei de estudar. Desde quando eu tinha 20 e poucos anos até mais recentemente, com mais de 50 anos de idade, eu nunca deixei de estudar. Eu fiz uma pós-graduação mais voltada à proteção de plantas, então, para me aprofundar um pouco na minha função específica de trabalhar com insumos de proteção de plantas. Depois, eu já olhando para uma carreira futura, eu fiz um MBA em marketing, junto com o trabalho, e isso foi uma coisa muito boa. Eu consegui fazer o meu mestrado, consegui fazer o meu doutorado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se a gente aprende muito, se a gente se dedica do ponto de vista acadêmico, se a gente aprende do ponto de vista de experiência, vivendo oportunidades, vivendo experiências profissionais, a gente vai acumulando bagagem, a gente vai acumulando história para contar. Eu sempre digo assim, todo mundo tem que ter história para contar, né? E essa história, ela pode ser do que você viveu, mas também do que você consegue antever o que vai acontecer. E para conseguir fazer isso, a gente precisa combinar as duas coisas. A gente precisa combinar
conhecimento, e a gente só acumula conhecimento estudando, e a gente precisa acumular experiência. E eu fiz toda essa jornada acadêmica também, porque eu sempre tive muita vontade de ajudar outras pessoas. Né? Tanto que eu tomei uma decisão, por exemplo, agora depois de ter terminado a minha jornada no mundo corporativo, né? Eu tomei a decisão que eu vou retribuir um pouco as instituições que me formaram academicamente, então eu decidi doar um pouco do meu tempo para essas instituições, ajudando os alunos, participando de eventos, participando de palestras, participando de aulas, né? Nessas instituições. Eu estou falando da Universidade Estadual de Londrina, onde eu me formei, e da Universidade Federal de Pelotas, onde eu fiz o meu doutorado, né? Então, se eu me preparei ao longo de todo esse tempo, né? E ao longo da minha carreira também procurei ajudar as pessoas que me cercavam, né? Porque, Leonardo, eu sempre tive muita gente que me ajudou. Quando você está no mundo corporativo, normalmente você não faz as coisas sozinho, né? Sempre você precisa ter alguém do seu lado que te orienta o caminho, se você está em dúvida, que te ajuda a olhar com mais clareza quais são as opções. Todo mundo tem o seu ou os seus gurus dentro do mundo corporativo, e quem trabalhou em empresa durante muito tempo sabe do que eu estou falando, né? E eu ficava muito feliz quando eu era procurado para ajudar outros profissionais, né? Terminando essa introdução, eu fiz, depois que eu saí da Syngenta, que eu fiz o meu período de reflexão, eu decidi que eu iria usar o meu tempo e a minha experiência, o meu conhecimento, para ajudar outras empresas, para ajudar outras pessoas. E o caminho mais lógico e mais natural é o caminho de trabalhar num segmento de consultoria, de mentoria, de coaching, de apoio a quem precisa, do ponto de vista profissional, melhorar as suas capacitações e melhorar os seus negócios. Então, essa foi a reflexão que eu fiz, Leonardo. Então, Thomas, eu fiz essa pergunta em relação à sua nova carreira como empreendedor, porque a gente vê que o mercado educacional ele está sofrendo grandes transformações, né, criando-se grandes oportunidades, né, e consultoria, mentoria, coaching vem entrando fortemente nesse mercado. E aí, uma bagagem como a do senhor, né, gera muito valor para as empresas, né, gera muito valor. E te desejo sorte, né, nessa jornada, né, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse assunto na sequência. Mas assim, aqui dentro do podcast, geralmente eu falo muito sobre vendas e sobre liderança, né, que são dois assuntos assim que a gente precisa trazer bastante, né, além da parte técnica, né, depende muito do convidado. Mas aí você contou que lá no início da sua carreira, lá no Paraná, o senhor começou como RTV, né, já entrou ali direto na área comercial. E assim, o que eu acho que é interessante, né, o senhor que começou lá atrás, tem bastante anos, né, e o que mudou, né, de lá para cá, nessa função do RTV, né, e assim, visto mudanças de mercado que o senhor vem acompanhando e tudo mais, mas assim, o que essa função ela precisa também, junto nessa resposta, para a gente poder gerar valor verdadeiro, né, genuíno para os clientes? Mudou bastante, Leonardo. Mudou bastante em função de todas as transformações que a sociedade que ocorreram na sociedade, na tecnologia,
e no tamanho do agronegócio e na expectativa dos clientes. Né? Em 1992, né, o Brasil produzia 80 milhões de toneladas de grãos, mais ou menos. Né? Plantava 38 milhões de hectares de grãos, contando tudo, soja, milho, feijão, arroz, 38 milhões de hectares. Hoje, o Brasil planta um pouco mais de 80 milhões de hectares e produz quase 350 milhões de toneladas de grãos. Esse gap, né, essa diferença entre o quanto aumentou a área plantada e o quanto aumentou o volume de produção, né, significa que a tecnologia foi capaz de economizar para o Brasil mais de 80 milhões de hectares, porque se nós estivéssemos produzindo em 2024, 2025, a mesma produtividade de grãos que estávamos produzindo no início da década de 90, para produzir as mesmas 350 milhões de toneladas de grãos agora, nós iríamos necessitar mais de 80 milhões de hectares adicionais ao que a gente tem hoje. Por que eu estou falando isso? Porque o papel do RTV é fundamental, tem sido fundamental e é fundamental nesse processo de levar a tecnologia para os nossos clientes. Então, quando a responsabilidade pelo crescimento, né, da produção de grãos, por exemplo, nesses 30 e poucos anos, é dos agricultores, é dos pesquisadores, é da academia, mas também é das empresas e, principalmente, é responsabilidade ou foi responsabilidade dos atores que levam a tecnologia para os clientes. Quem são esses atores? O RTV. É o RTV que tem essa responsabilidade. Se o RTV de hoje não tiver a visão do que era o segmento de insumos agrícolas há alguns anos atrás, né? E o que ele significa hoje, do ponto de vista de tecnologia, ele não vai conseguir traduzir aquela tecnologia que ele está levando para o agricultor numa proposta de valor, né? E numa solução para as necessidades dos nossos clientes. Para isso, o RTV hoje, você veja, se a tecnologia cresceu tanto a ponto de trazer esse salto de produtividade, né? Isso quer dizer que o trabalho do RTV também ficou mais complexo, porque tem muito mais tecnologia embarcada nas ofertas dos dias de hoje do que era na minha época que eu era RTV. Eu era RTV numa época, Leonardo, que não tinha telefone celular, né? A gente passava pedido pelo telefone. O meu carro não tinha ar-condicionado, né? As estradas de rodagem eram muito ruins, mesmo no sul do Brasil, né? Então, se todo o ambiente mudou, se toda a tecnologia mudou, e o RTV é responsável por levar essa tecnologia para o cliente, ele precisa estar muito preparado e muito capacitado. Isso quer dizer que é trabalho adicional para o RTV. Eu lamento informar, não tem outra forma de você exercer bem o papel de RTV nos dias de hoje se você não estiver muito bem preparado e muito bem capacitado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista tecnológico, né? E do ponto de vista de comunicação também. Do ponto de vista de comunicação, porque levar a tecnologia hoje para os clientes significa levar uma mensagem muito mais complexa do que ela era antes, né? Se a gente vai levar uma tecnologia, por exemplo, de sementes, né? Essa tecnologia de sementes hoje, ela além de toda a genética embarcada, ela também tem os fatores de biotecnologia embarcados que vão refletir no uso de insumos, que vão refletir numa questão de comercialização. Então, o RTV tem que estar muito preparado do ponto de vista de crédito, do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial. E o agricultor, o nosso cliente, hoje tem acesso à informação de forma
muito mais fácil do que ele tinha em 2 cliques. Ele tem muita informação. Então, se eu sou responsável por levar a tecnologia para o meu cliente e o meu cliente está tão bem informado ou mais informado do que eu, eventualmente até sobre o produto que eu estou vendendo, então eu preciso me capacitar muito para eu poder agregar alguma informação que seja relevante para o negócio dele. E levar informação relevante, né? Ela só é realmente relevante quando a gente é RTV se a informação que a gente está levando se transforma na solução de alguma necessidade ou de algum ponto de dor desse cliente. E essa é uma atividade complexa. Então, quando eu digo o que mudou, o que mudou foi a estrutura que nós estamos vivendo, né? Então, quando eu era RTV, era um mundo mais simples, né? Ainda assim com seus desafios, mas era um mundo mais simples. E hoje é um mundo onde existe uma necessidade de deter informação e deter conhecimento muito maior do que era no passado. Então, é uma atividade mais complexa hoje. Se você quiser evoluir, fica à vontade, porque essa é a primeira grande diferença que eu vejo, em termos da complexidade que é levar tecnologia para os clientes hoje, porque sem essa tecnologia a gente não consegue os patamares de produtividade que nós temos atualmente. Fantástico, Thomas. Esse paralelo que você fez e todo esse desenvolvimento foi assim matador, vamos dizer. Foi matador porque eu também busco traduzir, né, nesse sentido para as pessoas que acompanham aqui, os agroprotagonistas, porque de uma forma simples e objetiva, a sua mensagem se traduz em que é preciso estudar, é preciso se preparar. Não tem jeito, né? Porque senão o profissional não vai conseguir ser relevante para o negócio dos clientes. Não vai conseguir ser relevante, né? Vai ser um mero tirador de pedido que vai comprometer muito margem das organizações e tudo mais, e a gente vê isso de uma forma clara, né? De uma forma clara aí no mercado. E aí, por outro lado, né, a resposta do senhor aí do ponto de vista do vendedor, né, do RTV, enfim, quem atende o cliente, foi fantástico. E aí agora a gente tem o outro lado, que é a liderança, né, que também vem enfrentando grandes desafios em relação a liderar o negócio, liderar as pessoas e também ainda gerar valor para os clientes, né? Então, assim, do ponto de vista da liderança, o que o senhor enxerga como grandes desafios a serem superados pelos novos líderes? Leonardo, eu vejo que atualmente os líderes, principalmente os líderes comerciais das organizações, eles tiveram, na sua grande maioria, né, em função desse crescimento muito rápido do mercado, as organizações foram obrigadas a se ajustarem a esse crescimento rápido. Para se ajustar a esse crescimento rápido, você precisa contratar gente. Quando você contrata gente, você precisa de mais líderes para fazer a gestão dessas equipes, né? E da onde vão sair esses gestores? Normalmente dentro dos próprios quadros, né? Só que quando o crescimento é muito rápido, né, muitas vezes a formação de novos líderes acontece ou precisa acontecer mais rápido do que
o processo natural levaria isso a acontecer, né? Então, ocorre que, eventualmente, muitos líderes de equipes atualmente não passaram por todos os ciclos de desenvolvimento que seriam necessários, né, ou de vivência, que seriam necessários no passado, né, para que eles tenham aí a capacidade, para que eles possam exercer o seu papel de líder de maneira mais abrangente e de maneira mais completa para suas equipes, para os seus times, né? Só que a gente não pode mais se dar esse luxo, Leonardo. É assim, uma coisa é eu ser saudosista e achar que antes era diferente, né? A outra coisa é enfrentar a realidade, né? É olhar para a realidade e olhar para a realidade e perguntar assim, bom, se a realidade é essa, como é que a gente faz para ficar melhor, né? Então, se um RTV precisa se capacitar para ser um bom representante técnico comercial, um gestor também precisa se capacitar para ser um bom gestor. E um bom gestor não necessariamente é um bom RTV, né? Eu vejo que acontece algumas vezes nas organizações, é que você tem um bom RTV, ele é promovido a gestor, daí você perde um bom RTV e ganha um gestor ruim, né? Justamente. É lógico que para um bom RTV vai ter passado por experiências e vai poder transmitir isso para as suas equipes, mas não necessariamente vai conseguir fazer isso de uma boa forma. Então, eu vejo que se a gente está num processo de aceleração de crescimento, de aceleração de tomada de decisões, aceleração de promoções, né? Nós temos hoje um processo de cada vez mais pessoas com menos tempo de carreira assumindo funções de liderança. Esses líderes precisam aproveitar todas as oportunidades que a tecnologia lhes oferece para que eles possam se capacitar para serem bons líderes, né? Porque se a tecnologia faz com que as coisas sejam rápidas, é preciso usar a tecnologia para você também se capacitar rápido, né? Também se capacitar rápido. Agora, existem outras características que podem e devem ser trabalhadas, que a gente normalmente chama isso de soft skills, né? Que são tudo aquilo que você não aprende, né, formalmente, que é aquilo que você aprende no dia a dia, que são as habilidades de comunicação, de empatia, de liderança, né? Existem vários perfis de líderes, existem líderes mais diretivos, existem líderes que dão mais autonomia, né? Nenhum desses perfis, normalmente, ele existe isoladamente. Normalmente, esses perfis, eles vão coexistindo de acordo com a situação, né? Mas, de qualquer maneira, é preciso que tudo sempre seja feito com uma comunicação muito clara e com um nível de empatia muito grande com os seus liderados e em relação ao mercado em que você está atuando, porque também é muito comum gestores terem dificuldade de entender a realidade que o RTV está inserido do ponto de vista comercial, para que ele possa fazer a orientação correta para esses RTVs. Então, todo esse conjunto de conhecimento mais soft skills, eu penso que é o fundamental para a nova geração de líderes conseguir exercer o seu papel de maneira mais eficiente com os seus times. Excelente, Thomas. Realmente, assim, um direcionamento de alguém que tem experiência. Fico muito feliz, né, desse direcionamento para os jovens líderes. E agora, o outro ponto também que eu acho que é fundamental a gente compartilhar aqui, o mercado vem exigindo aceleração, né?
mas essa aceleração precisa ser consciente, precisa ser fundamentada, precisa ser planejada, enfim. E aí, a aceleração desses negócios, né, ela precisa de direcionamento, precisa de método, precisa de uma série de fatores. E aí chega o momento presente que o senhor está trabalhando, né, como consultor aí de negócios, desenvolvimento de negócios, enfim. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que vale muito a pena o senhor compartilhar aqui no podcast como que está sendo, primeiramente, assim, como que está sendo essa jornada, né, como consultor, e assim, e o que o senhor oferece, como que o senhor pode ajudar as empresas, porque assim, eu vejo que as empresas vêm buscando cada vez mais consultorias capazes de auxiliar as empresas a entrar no eixo dessa aceleração, desse crescimento que o agro vem passando aqui no Brasil e em outras regiões, aí, principalmente América Latina. Leonardo, essa pergunta é interessante porque, em primeiro lugar, porque antes de falar das empresas, antes de falar dos clientes, eu preciso entender o papel e a profissão de consultor. Ser consultor é fazer vendas todo dia, Leonardo. A gente precisa vender todo dia. Então, se alguém estiver pensando em ser consultor porque não aguenta mais vender, né? A notícia difícil que eu tenho para dar é que, em sendo consultor, você vai precisar vender ainda mais, porque todo dia é um processo de vendas, né? Se uma empresa precisa, através dos seus RPVs, através dos seus vendedores, levar propostas de valor, levar tecnologia para os clientes, para atender as necessidades, eu preciso fazer a mesma coisa com os clientes. Eu preciso levar a minha proposta para atender alguma necessidade, algum ponto de dor das empresas do ponto de vista de negócio. E nesse mundo acelerado que nós vivemos, nessa necessidade urgente que todas as empresas têm de faturar mais, melhor e mais rápido, né? O que é muito difícil fazer essa combinação, né? Como vender mais, com mais margem, e atingir o seu pico de vendas o mais rápido possível, né? Essa necessidade acaba se tornando um paradoxo para as empresas, né? Porque toda empresa que pretende trabalhar no setor de insumos agrícolas precisa ter um produto para oferecer para o mercado, certo? Então, toda empresa, via de regra, tem um produto em suas diferentes fases do ciclo de vida. Pode ser na fase do desenvolvimento, pode ser na fase de crescimento de vendas, pode ser no pico de vendas, pode ser em declínio ou phase out, né? Mas toda empresa tem produtos para vender, tem uma unidade de produção, né? Se for produção própria, para produzir esses produtos, e precisa levar esse produto para os clientes. Essa necessidade de fazer esse processo mais rápido tem levado a um paradoxo, porque essa pressa de levar o produto para vendas, né, não necessariamente significa vender mais e vender melhor. Pelo contrário, normalmente significa vendas limitadas com pior qualidade de negócio. E é isso, Leonardo, que eu chamo do grande vazio. Esse é o grande vazio. O vazio é entre você ter um bom produto e colocar esse produto no mercado. Nesse meio, é preciso ter todo o processo de planejamento de negócios para que essa venda seja feita na melhor qualidade, no maior volume possível e da forma mais rápida possível. E o que eu tenho visto é que muitas empresas negligenciam essa fase de planejamento, né, na esperança de que vai ser mais rápido. Eu já conheço meu produto, então eu já vou começar a vender.
né? Na esperança que isso seja feito da forma mais rápida possível, porque eu não posso perder tempo com planejamento. Eu tenho que seguir rápido para o meu pico de vendas. Só que esse pico de vendas normalmente nunca vem. Esse que é o drama, esse que é o paradoxo. E o trabalho, então, que eu ofereço justamente para ajudar as empresas a encontrarem o melhor posicionamento, o melhor planejamento dentro das diferentes fases do ciclo de vida dos produtos, para que elas tenham maior qualidade de negócios. Existem empresas e produtos, por exemplo, onde a minha oferta ela precisa ser mais voltada para as fases anteriores do planejamento, que talvez ainda chegue, inclusive, durante o desenvolvimento do produto. Então, quando você está desenvolvendo um produto, você precisa já direcionar o seu desenvolvimento, por exemplo, para o mercado correto, para o segmento de mercado correto, na dose correta, contra os concorrentes corretos, com o posicionamento, inclusive técnico, correto. Então, essa seria uma fase mais anterior. Se a gente está numa fase mais posterior, né, esse planejamento já vai ser voltado para acesso ao mercado, né? Qual é a forma de acesso ao mercado que eu preciso ter? Vai ser venda direta? Vai ser venda através de um parceiro B2B? Vai ser venda através de um distribuidor, né? Eu vou ter RTV CLT ou eu vou ter representantes comerciais, né? Então, todo esse planejamento precisa ser feito para que aquela proposta de valor do produto, que seria uma fase mais intermediária do planejamento, seja implementada de maneira correta. Veja que todo produto precisa encontrar o seu segmento de mercado. Não existe solução que atenda todas as necessidades do mercado. Eu costumo sempre usar o exemplo de um vizinho que eu tinha quando eu morava em Campinas, que ele trabalhava com venda de carro. E um dia eu tinha um carro para vender, eu estava em dúvida se eu conseguia vender o carro, e ele me falou um negócio que foi uma aula de marketing que ele me deu. Ele falou assim: Thomas, todo pé tem um tamanho de sapato. Então, todo produto tem o seu segmento de mercado. Então, eu falei da fase anterior, falei da fase que é mais próxima do desenvolvimento. Então, eu atuo junto às empresas, ajudando-as a fazer o desenvolvimento de produto adequado ao mercado que eles querem alcançar. Falei da fase posterior, que já é a fase do acesso ao mercado, ou seja, eu ajudo as empresas que já têm um portfólio a serem mais eficientes na colocação desse portfólio no mercado. E agora eu vou falar do meio, que é posicionamento. Se eu puder falar alguma coisa sobre portfólio de produtos que eu aprendi nos meus 33 anos de carreira, é posicionamento. Empresa que não posiciona bem o seu produto para o segmento correto, falha na venda desse produto. E para fazer isso, não dá para produzir e vender. É preciso planejar. E aí que eu entro. Maravilha. E já foi uma baita de uma aula de marketing aqui. Eu fiquei muito feliz, Thomas. Desde já desejo sucesso nessa jornada, que o senhor possa auxiliar muitas empresas, muitos negócios, e como eu coloquei no meu livro, né, Propulsão de Vendas, que o senhor seja um agente de prosperidade, né, porque é para isso que a gente existe, que a gente está aqui. E para a gente finalizar aqui esse grande episódio aqui e profundo, gostaria que o senhor trouxesse as palavras finais aí e também como encontrá-lo para fazer um bate-papo, para poder também
ter aí acesso à sua consultoria, ao seu trabalho, fique à vontade aqui, o momento é do senhor aqui. Obrigado, Leonardo. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade. Eu comungo da sua, do que você quis dizer, né? Eu acho que a gente está na vida, e se a gente é profissional, a gente está no mundo profissional para servir e para ajudar a sociedade, né? Claro que todo mundo trabalha buscando remuneração, buscando satisfação pessoal, mas a gente também, nada disso é válido se a gente não for útil, se a gente não conseguir levar os nossos dons, se eu puder dizer assim, né, para as pessoas que estão à nossa volta, ajudando a sociedade, o agronegócio a evoluir, né? Eu comentei sobre o crescimento do mercado nos últimos 30 anos e eu me orgulho de fazer parte disso. Quando eu olho aquilo lá, eu falo, caramba, eu fiz parte disso, né? E ter consciência disso é muito reconfortante, né? Então, antes de encerrar, eu vou dizer que talvez esse seja o meu conselho para quem está começando na carreira agora, né? Procure enxergar aonde você está inserido, né? Olhe o seu papel maior dentro do todo, olhe o seu papel dentro do todo, né? Para saber que você faz parte de uma jornada que vai te dar satisfação e que vai levar ao progresso, né? No nosso caso, do agronegócio, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, como eu já falei, e para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato comigo, é só me procurar através do LinkedIn, né? Então, digita Thomas Altman, né? No perfil do LinkedIn vai ser muito fácil me encontrar, eu costumo responder rápido, ou então me manda uma mensagem pelo WhatsApp, se eu puder compartilhar aqui. Meu telefone é 43 991 69 8527. Esse é o meu telefone, eu moro em Londrina, no Paraná. Tá ok? É muito fácil me encontrar, eu respondo muito rápido. E eu estou nessa jornada como consultor, né, muito ávido a poder ajudar organizações a melhorarem o seu desempenho de negócios através desse planejamento de portfólio que nós conversamos aqui. Tá ok? Obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Maravilha, nós que agradecemos, e você que está do outro lado, que gostou demais, tenho certeza, desse episódio, compartilhem, clique aqui, pega o link e compartilha para todos os seus contatos, que essa aula precisa chegar para mais pessoas. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, um abraço.